Só Deus te agradecemos. Agradecemos primeiramente a Deus por essa oportunidade. Glória a Deus. Essa palavra. Segundo, ao pastor Oswaldo pelo convite. E ao pastor Jesus também pela confiança. Porque grande é a responsabilidade de estar falando sobre a palavra do Senhor. Para darmos início à palavra, vamos estar lendo em Atos, no capítulo 10, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Aleluia, aleluia. Oh, glória, glória, Que tem como glória, título glória a Deus. Centurião Cornélio, que diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião do corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Está lendo também no versículo 13, que diz assim: E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Somente até aqui, podeis assentar. Se fosse para colocar um tema hoje, seria propósitos. Mas, quando falamos de propósitos, devemos separar em 3 tópicos. Primeiro, aceitação do propósito. Segundo, continuar ou trabalhar ou processo do propósito. Terceiro, entender o propósito. Aleluia, Deus. Hoje foi lida a palavra inicial, Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, como profeta, ele aceitou um propósito que foi dado para ele. Logo após, foi lido em Eclesiastes, no capítulo 11. Lança-te teu pão. Fala sobre a ação. O que você faz, você vai colher. Até os louvores da harpa falou sobre ação. Soldado, ferido, trabalhar, missão, aceitar o propósito que foi te dado. Aleluia. E não foi diferente com Cornélio. Mas quando lemos no capítulo 10 todo, vemos que enquanto um estava à busca do propósito, tinha outro que já tinha aceitado o propósito. Aleluia. Mas precisava de um processo, precisava entender esse propósito. Quem escreve Atos é Lucas. Você percebe quando você lê o Evangelho de Lucas, Atos começa da mesma forma como termina. A forma de escrita também. Então, Atos, como livro histórico, vai contar sobre a atuação do Espírito Santo através das vidas dos apóstolos. Então, se no capítulo 1 de Atos vai falar sobre eles estar aguardando em oração a descida do Espírito Santo para cumprir o propósito. No capítulo 2, fala sobre ser revestidos para começar a atuar. Vemos o resultado disso no capítulo 3, quando Pedro fala e várias almas se convertem ao Senhor. Mas também percebemos que quando Jesus fala aos apóstolos para ir de paz, para ir pregar, para agir,
Inicialmente, eles têm uma visão limitada acerca de para quem seria pregado. Eles aceitaram o propósito, mas ainda não tinha a compreensão desse propósito. Eles tinham uma visão limitada de que a palavra era só pregada para os judeus. E permaneceu assim. Quando você lê do capítulo 1 de Atos até 10, acontece uma coisa no capítulo 9 que dá início a uma diferença de visão. A conversão de Paulo foi um dos pontos necessários para que os apóstolos, para que os discípulos entendessem esse propósito e essa missão que foi dada a eles. Após a conversão de Paulo, ainda foi necessário, assim no capítulo 10, como está escrito, como irei pregar, era necessária a visão de Pedro acerca desse propósito. E para isso, o Senhor colocou o desejo no coração de um homem que buscava por um propósito. Esse era o centurião Cornélio. Mesmo com o cargo a qual ele ganhava bem, tinha honra, era responsável por 100 homens, como centurião, soldados romanos. E o soldado romano é orgulhoso. Então, não é fácil fazer o que Cornélio fez, ou ter essa visão acerca de que ele precisava orar, como está escrito no versículo 2. O homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aleluia, aleluia. 2 detalhes que vemos acerca de Cornélio. Primeiro, ele era temente a Deus e fazia muitas coisas boas. Ele dava de esmola ao povo e também ele orava a Deus, mesmo não tendo uma compreensão acerca de Jesus, ou reconhecendo ainda o que Jesus fez na cruz por ele, ele orava a Deus. E conhecemos muitas pessoas assim, que fazem coisas boas, que são bons aos olhos dos homens, mas ainda não reconhece o que o Senhor fez na vida dele, o que foi a morte de cruz. E quem está em busca de um propósito tem resposta. Glória a Deus, aleluia. Assim foi com Cornélio. Quando lemos a partir do versículo 3, que diz assim: este quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual fixando os olhos nele e muito atemorizado disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, até aqui foi resposta da busca de um propósito. Agora vem uma proposta. Será? Cornélio, você vai aceitar? Vai depender da sua ação. Aqui o anjo instrui ele: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Um homem que estava em busca de um propósito, que o Senhor Deus, uma visão, e deu um propósito para ele.
ir de encontro com o homem que já tinha aceitado o propósito. Glória, glória, glória a Deus. Então ele aceitou e mandou os dois homens e até de encontro com Pedro. Cornélio estava no processo do propósito. Ele aceitou e teve uma ação. Percebeu que não é só aceitar, mas também depende da nossa ação. Nós precisamos agir também. Lança teu pão sobre as águas. Em algum dia, em algum momento você vai colher. Glória, glória, glória a Deus. É necessário uma ação. E não foi diferente com Cornélio. Ele então mandou os homens. Então Pedro estava aguardando. Ele já tinha aceitado o propósito. Pedro estava no processo e aguardando. A partir do versículo 9, vai falar sobre a espera. E diz assim: e no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Só para destacar dois pontos aqui. Cornélio orava em busca de um propósito. Orou durante a resposta. Enquanto o Senhor trabalhava aqui para preparar aquele que ia receber o cenário para o pregador, para aquele que estava com o propósito, o Senhor já estava cuidando daquele que ia levar a resposta, a palavra e a solução. Essa é a diferença de quando aceitamos o propósito de Deus e quando você aceita do homem. O propósito do homem é limitado ao cenário. Como um homem, um tanque, esperando 38 anos por uma solução, que era água. Mas o Senhor prepara. Enquanto você espera, o Senhor prepara a resposta para ir até você, a solução, que não depende do cenário para se resolver. Mas Ele te faz uma pergunta. Você aceita? Aleluia. Quer explicação? Então Pedro, enquanto aguardava, ele recebe. Enquanto ele orava, o Senhor vai mostrando para ele. No final do versículo 9, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Aqui o Senhor já começa a mostrar para ele. Então Pedro viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Essa era a visão dele como judeu. Mesmo falando com o Senhor, com Deus, reconhecendo como Deus, ele ainda teve dificuldade para aceitar, para abrir mão da compreensão que ele teve antes dessa conversa, do que ele achava que era certo, do que foi ensinado para ele. Ele falou para Deus: de modo nenhum. Aqui o Senhor tentando
ensinar para ele, e ele relutando. Muitas vezes na nossa vida, mesmo aceitando o propósito, estando no propósito, duvidamos. Por conta de algo que aconteceu em nossas vidas, por conta de alguma compreensão acerca do que achamos ser certo, do que achamos ser perfeito, ou do que aprendemos. Até se o Senhor falar conosco, relutamos. Mas o Senhor continua nos instruindo e nos ensinando. Ele continua falando com Pedro e diz a segunda vez: não faças do comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que para confirmação, os varões foram enviados, pararam à porta e perguntaram acerca dele. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito: eis que 3 varões te buscam. O Senhor já estava confirmando para Pedro que a resposta já estava lá. Aleluia. Ele então se levanta e desce e vai com eles, não duvidando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pedro então duvidou. Ele relutou para aceitar. E o Senhor, conhecendo ele, conhecendo a nossa limitação como homem e a nossa situação, ele mandou resposta no momento certo. Aleluia. E ainda falou com ele antes. Percebeu como é o cenário aqui? Não é só entregar a solução. Muitas vezes na nossa limitação em conhecimento, achamos que demora a resposta, que demora a solução. Mas saiba que o Senhor está preparando o cenário ao todo. Aleluia, Deus. Glória. Louvado e agradecido é o Senhor. Então Pedro aceita e vai até de encontro com ele. A partir do versículo 25, vemos esse encontro de propósitos. Versículo 25 que diz assim: e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio e o recebeu. E prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Aqui não era uma coisa tão fora do normal, esse tipo de adoração, porque até então Cornélio, diante do imperador, ele tinha esse tipo de atitude. Eles tinham esse tipo de adoração, de se prostrar. Mas aí no primeiro ensinamento já de Pedro para Cornélio: levanta-te, porque eu também sou homem. Aqui ele já começa a ensinar. Antes você era ensinado que a sua adoração era para homens, ou é para um homem que você admirava. Mas agora é diferente. A sua adoração, a partir do momento que você aceitou o propósito, tem um algo certo.
Então, depois de aceitar o propósito, estar no caminho aguardando pela resposta, agora começa o entendimento do propósito, que é basicamente a última etapa. A partir do versículo 29, que vai dizer: pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes me chamar? Pedro pergunta para Cornélio. Cornélio então responde e disse: Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a 9ª hora. Ele começa a explicar acerca do que aconteceu com ele, da visão, da instrução que foi passada para ele, até aquele momento para Pedro, até o versículo 33. Pedro vê que o Senhor já tinha preparado o cenário, ele estava trabalhando enquanto ele estava orando, enquanto ele estava ali conversando com o Senhor estava preparando aquele homem para receber. E quando você lê mais acima, no versículo 27, e falando com ele, entrou e achou muitos que estavam ali. Você entende o quão grande, importante é que aceitamos o propósito, que venhamos continuar no propósito e entender, porque não é só uma vida, mas muitas vidas vão ser salvas através da sua vida, através do seu trabalho, através do seu fazer. Glória a Deus, aleluia. Não é só aceitar e ficar parado, mas também devemos ter uma atitude, devemos compreender o que o Senhor quer conosco, com cada um. Então, quando Pedro falou com Cornélio, ele percebe que o Senhor já estava preparando o cenário. Ele já percebeu o que deveria fazer. Então Pedro diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Irmão, a profundidade dessa palavra para o judeu é muito grande. Porque até então ele foi ensinado e instruído. E detalhe, ele andava com Jesus. Aprendeu sobre os pés de Jesus. E mesmo assim, precisava passar por esse processo para entender. O que quero dizer com isso? Não é o tempo que temos na igreja, mas a pergunta que você tem que fazer: será que eu compreendi o propósito que o Senhor tem comigo? Não é só aceitar. Será que ainda estou nesse propósito? E no capítulo 10 vimos aqui que o Senhor responde. E Ele trabalha. E Ele não depende de cenário, mas Ele faz. Basta somente agirmos e falarmos com Ele. Então, para concluir, após Cornélio e Pedro aceitar, estar no propósito em oração, receber a resposta e entender o resultado, você lê a partir do versículo 43.
quando Pedro está pregando para aqueles que estão juntos. A esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Aleluia. Com um propósito. Aqueles que estavam juntos, ouvindo, foram batizados, renovados e adoravam a Deus. Aleluia. Glória. Não foi uma conversão, uma regeneração apenas de Cornélio, mas todos aqueles que estavam também passaram por essa experiência com ele. Então, para concluir, eu não sei há quanto tempo você aceitou o seu propósito e está no caminho esperando uma resposta, ou se no decorrer do caminho acabou relutando acerca desse propósito por conta de algo que aconteceu na sua vida, ou uma visão acerca do evangelho que te passaram. Mas saiba que o Senhor, no momento certo, Ele dá e traz a resposta, traz a solução, prepara e resolve todo cenário. Basta somente crermos e continuarmos aos pés dele. Assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, o propósito de Deus em nossas vidas. Temos que entender qual é o propósito e o significado, cara, de amar nossas vidas.